Outra pergunta muito legal. Capitu, traiu ou não? E assim nosso convidado abandona o programa. Essa pergunta tem que sair, cara, quando você tem aqui uma pessoa que dá aula de literatura. Porque nós dois já tivemos uma conversa de semanas sobre a tese da traição ou não. Inconclusa. Em primeiro lugar, vamos lá então. Vamos pressupor o seguinte. Você se refere à personagem do livro Dom Casmurro de Machado de Assis. Precisamente. Ou alguma amiga nossa, Capitu? Não. Tá. Nem a personagem da novela da Globo. Né? Tá. Outra coisa. Estamos falando da obra, né, do Machado de Assis. Tá. Você quer saber, pressupondo que o universo do livro é um universo real, ou você quer saber qual é a opinião do escritor do livro, né, Machado de Assis, o que ele tinha em mente quando ele escreveu o livro, ou você quer saber qual que é a visão do narrador Bentinho? Mundo real, Machado ou Bentinho? A sua pergunta é linda e ela dá um desdobramento filosófico maravilhoso. Vamos começar pela pergunta do meio, tá? Qual foi a visão do Machado de Assis ao ter escrito a obra? Isso é uma visão teleológica a qual nós nunca teremos acesso. Que a visão teleológica é saber qual foi o objetivo dele. Nós só teremos acesso se alguém numa tábua de Ouija conseguisse trazer o espírito Machado pra gente, para que a gente pudesse perguntar para ele, e muito provavelmente ele não responderia. Ou responderia com uma metáfora ou com uma interrogação, certo? Segundo lugar, a visão do Bentinho, eu acho que é mais fácil de o leitor encontrar. Tá na obra. Ele é o narrador, ele é o dono de tudo que é narrado. Então, nós podemos tentar setorizar essa pergunta para a primeira parte. Dentro do universo de possibilidades de interpretação que você, Douglas, considera que sejam possíveis, certo? Isso aqui é praticamente nós trabalharmos com uma metafísica dessa obra, tá? As possibilidades dessa obra. Então, dentro desse universo, considerando que existem esses personagens porque eles existem, quando você pensa que uma obra ficcional é uma obra que não existe, que é só uma ficção, que é uma invenção, aqui você contraria a tese da metafísica da presença. Porque quando eu falei Capitu, você sabia quem era, a menos que você não tenha lido a obra, mesmo que você não seja brasileiro. Quando o Douglas falou Bentinho tem uma história, tem uma personalidade, tem coisas que ele faria e que não faria, porque fazem parte do próprio personagem que já está criado. Existe uma metafísica aí dentro dos limites do aceitável, que são os limites filosóficos do aceitável. Então, dentro desses limites, na sua interpretação como leitor e crítico literário, o que você acha que aconteceu ali? Tará! Rufem os tambores. Ai. Então, tá. Vamos imaginar então alguns aspectos que você falou, né? Realmente, você, primeiro detalhe, eu tenho que, já que nós vamos jogar uma partida de xadrez aqui, eu preciso conhecer todos os movimentos possíveis das peças, né? Você falou então que só entrando na mente do Machado de Assis seria impossível saber o que ele pensou. Você acha que é impossível saber o que um autor pensa através de sua obra? Através do texto dele? O que o autor pensa? Machado de Assis. Eu acho que é impossível, eu acho que a mente do escritor é inescrutável, porque ele se reveste ou de um eu lírico ou de um narrador. Talvez ela esteja disponível para escrutínio se for uma autobiografia. À exceção disso, nenhum narrador tem credibilidade. E portanto é inútil se preocupar com isso. Uma vez que não tem como saber, você não consegue saber minha mente pelo que eu falo ou escrevo, você tem só o meu texto que eu quero revelar. Mas eu posso estar guardando outras ideias. Porque isso vale para qualquer pessoa, portanto é inescrutável. Portanto inútil. Né? Eu não consigo saber o que tem lá. O conteúdo proposicional é a única coisa que nós temos. É aquilo que está escrito ali. Aí fica fácil demais. A não ser um caso. Aqui existe um caso importante que eu preciso deixar claro. A não ser por um caso, e esse caso eu faço questão de falar porque o Douglas vai saber exatamente do que eu estou falando.
A não ser que estejamos falando do George Orwell. Por quê? George Orwell escreveu Animal Farm, né? Que é a Revolução dos Bichos, escreveu em 1984, escreveu uma série de outras coisas. Esses dias eu me deparei com uma pessoa falando que George Orwell era conservador de direita. E daí eu escrevi pro cara... Ele criticava o comunismo. Eu falei pro cara, eu falei assim, por um acaso você sabia que o George Orwell lutou no exército marxista de combate dentro da Espanha? Do cara falou, sim, mas ele se arrependeu, deu um giro de 180 graus e abraçou os 10 conservadores. Eu falei, então faz o seguinte, queridão, vai lá, entra no site que preserva a memória do George Orwell, The Orwell Foundation, e procura lá o prefácio que o autor teve que escrever para uma edição tcheca do Animal Farm, porque estavam tentando colar essa tese, e o próprio autor teve que dizer... Eu não defendo os ideais conservadores. Aí fora partimos, nessa circunstância. Há nisso uma riqueza no debate, querido. Há nisso uma riqueza para o nosso debate. Com certeza. Quem é o dono da interpretação? O autor ou o leitor? Porque se eu posso ler um troço e ver de um jeito, você pode ler e ver do outro. Por exemplo, eu sei. George Orwell era de esquerda, era comunista, a obra é uma crítica direta à direita. Agora, há quem leia e fala assim, olha, ele está falando que os caras roubam e eles querem uma sociedade totalitária e desigual. São os de esquerda. Não, essa é a direita, né? Descreveu a direita, certo? É quem explora o trabalho do outro, quem explora o trabalho do outro é totalitário. Ele estava surrando o Stalin, né? Quando ele escreveu, ele estava surrando o Stalin. Que foi o que boicotou o comunismo. Isso aí. Mas, voltando, essa pergunta que você falou foi ótima. Mas aí que tá. E se o cara quiser olhar, e aí, quem é você? Aí a gente tá na estética da recepção, né? Estética da recepção, que é como é que se recebe essa obra. Existe a ideia de que depois que o autor pôs o ponto final na obra... Não pertence mais a ele. O sentido não pertence mais a ele. Mesmo o que nós estamos falando aqui. Agora, depois alguém pega... Hoje em dia tá na moda esse, né? Vamos cancelar esses dois malucos. Né? O cara pega um recortezinho de uma coisa que a gente falou aqui, machismo ali, cola, bota num contexto, solta aí e vira uma bomba. Você entendeu? Né? Tudo isso é divertido. Agora, as pessoas, é um jogo, é um game, é um gamezinho. Você tem que, né, eliminar o adversário, né? O CSGO. Então, quer dizer, até o que você fala aqui, o que eu falo aqui, que tá gravado, tá em vídeo, é passível da recepção. Ah, claro. Mas aí isso é muito legal, porque conforme as ciências linguísticas foram evoluindo, e principalmente as ciências hermenêuticas, né? Porque é a parte da interpretação. Você é a sua hermenêutica. Fecha-se a obra. Você consegue entender o seguinte, que em determinada época o sentido era exclusivo do autor. Era monopólio do autor. Depois, em outra época, lá em 70 até 90, o sentido era monopólio do leitor. Hoje, nós entendemos que o sentido é uma tríade composta pelo universo textual, seja ele ficcional, qualquer coisa que seja, ou é composto pelo material proposicional, a intenção da escrita e a intenção do interpretante. São vários campos, né? A recepção, o contexto de produção, de publicação, contexto histórico da produção e da leitura. Exatamente. São mil aspectos. Pelo menos uma tríade aí nós temos. Mas vamos lá. E aí? Então tá bom. Então, a princípio, não vamos escrutinar a cabeça do Machado de Assis, ela não nos importa. Bentinho afirma no último capítulo do livro que Capitu o traiu. Bentinho é o narrador da história. Se eu não posso entrar na mente do cara e eu só tenho o texto como base, então Capitu não traiu, porque está escrito, alto e claro, a gente pode pegar o capítulo aqui e ler juntos, quis o destino, que é a minha velha e boa amiga, no sentido amiga de amor, como cantiga de amigo, né? A minha velha e boa amiga e o meu grande amigo, quis o destino que eles acabassem juntando-se e traindo-me. Ponto. A terra lhe seja leve. A terra lhe seja leve, a última frase do livro. Daí no final ainda vamos à história dos... Como é que é? Das subúrbios. Vamos à história dos subúrbios. É bem engraçado. Essa é a conexão do livro. No primeiro capítulo, é um livro do Machado de Assis, tem capítulos curtinhos, de uma página, né? Então são centenas, cento e poucos capítulos. O primeiro capítulo ele já fala assim, eu vou explicar o porquê do título do livro, e há muito tempo eu queria escrever uma história dos subúrbios. Preste atenção.
Ele é um cara que morou no subúrbio... O Bentinho. Não existe Machado de Assis. Estamos falando do Dom Casmurro e do personagem narrador Bentinho. O autor foi descartado. Então, ele quer contar uma história, né, dos subúrbios do Rio de Janeiro e do centro do Rio de Janeiro, etc. e tal. Porque é o seguinte, gente. Tudo no Rio de Janeiro que hoje, por exemplo, é favela, um dia foi um bairro rico. Né, menos os morros, etc. e tal. Mas muitos bairros pobres do Rio de Janeiro de hoje, certo? Eles foram lá na formação, eles eram chácaras. Lá, havia o centro da cidade e havia aquelas chácaras burguesas com escravos, etc. e tal. A cidade foi crescendo e essas chácaras, algumas delas viraram bairros nobres até hoje, e outras chácaras, né, elas foram virando aqueles bairros retirados. Subúrbios. Viraram subúrbios. A palavra exata, né? Favela não é uma palavra boa. Essas chácaras viraram subúrbios. O Dom Casmurro, o Bentinho, ele é de uma família, sempre foi rico, etc. e tal, nascido em berço de ouro, né? Se apaixonou por uma garota pobre, etc. e tal, né? E linda, maravilhosa, inesquecível. E daí, ele simplesmente, ele conheceu isso aí. Porque ele viveu 69 anos, o Bentinho, o Dom Casmurro, ele viveu 69 anos, né, então desde 1929, né, ou 19, até 69 anos para frente, tá? Mais 70, até 89, tá? Não, até 79, então, ele nasceu em... Ele morre pouco antes da publicação do livro, que foi 80... Desculpa, não, é 99, não estou falando de Memórias Póstumas, estou falando do Dom Casmurro. É 1899, então ele morre em 1889, é isso aí. Então, quer dizer, ele viveu 69 anos no Rio de Janeiro, nasceu e cresceu e morreu. Naquela época não tinha assim você sair da cidade, não tinha avião, não tinha carro, não tinha transporte. Mesmo você sendo rico ou pobre, você nascia, crescia e morria dentro de uma região geográfica muito limitada. Você fazia uns rolês para cá, uns corre para cá, mas não havia. Hoje em dia a galera fala, minha vida é viajar, eu nasci para viajar, eu adoro viajar. Gente, viajar é um hábitozinho comercial recente. Antigamente as pessoas comuns não viajavam. Quem viajava eram os grandes aventureiros. Militares marchavam esse Brasil afora, certo? E os pesquisadores, cientistas, aventureiros, não era uma coisa que uma pessoa comum, um senhor, uma senhora, um trabalhador, uma dona de casa, viajasse. Né? Além de alguns poucos quilômetros longe da sua casa. Então ele conhecia muito bem o Rio de Janeiro e ele decidiu escrever um livro que fosse uma história dos subúrbios do Rio de Janeiro. Porque ele estava velho, solitário, casmurro, traumatizado. Ele teve um relacionamento tóxico com uma mulher tóxica e um amigo tóxico. A vida dele foi destruída por causa disso. Certo? Não que ele fosse um santo, porque para Machado de Assis não existem santos. Para toda essa literatura realista, ele também é tóxico. E é isso que ele quer mostrar. Somos todos uns cuzões. Essa é a teoria da obra. Se nós somos todos uns cuzões, Bentinho é um cuzão, é um bunda mole, Capitu é uma adúltera, traidora, Escobar é um filho da mãe, a mãe do Bentinho é uma mulher manipuladora, destruidora da vida dele, certo? Superprotetora, etc. e tal. O José Dias é um hipócrita, é um falso. Todos e cada um dos personagens do Dom Casmurro são culpados de alguma coisa horrível e terrível. Da Capitu, no caso, é só o adultério e a mentira, talvez a dissimulação, e etc. Agora, todos, para Machado de Assis, na visão realista, pessimista, schopenhaueriana da realidade, você querer inocentar qualquer pessoa, me soa como um contrassenso, por mais que me venham, já vi 1000 teses, né, de que Capitu não teria traído, mas isso soa como um contrassenso em relação a toda a obra do autor, que seria muito difícil de engolir. Me parece assim uma vontade de deturpar. Se por outro lado, esse contrassenso, sempre que eu falei que o mal vale pro bem, se esse contrassenso leva as pessoas à curiosidade de saber se traiu ou não traiu e faz as pessoas lerem Machado de Assis, yes. Tá? Então, tá escrito lá, daí ele pensa nessa história. Ele fala assim, quer saber? Vai exigir muita pesquisa e muito trabalho escrever essa história dos subúrbios. Então eu vou escrever algo bem mais simples e que está aqui. Eu vou contar a história para vocês de uma mina com a qual eu fui casado. É isso. Essa é a premissa do livro. Lá no final do livro, ele afirma... gente, foi isso. Essa é a história que eu queria contar para vocês. Quis o destino, com meu melhor amigo, a minha grande amiga, todos queridos, extremosos, sempre me sorriram, sempre me cuidaram muito bem. Sabe aquele amigo que vai na tua casa? Quando você sai, tua mulher está gripada, ele vai lá, serve um remedinho para ela, etc. e tal, tira a pressão dela, coloca o termômetro para ela...
sentir a vermelhidão, né, da temperatura. Sabe, parceiro mesmo, amigo, cuida de você, liga para você no teu aniversário, te dá presentes, vai à tua casa, ajuda a fazer churrasco, leva a cervejinha. Sabe, parceiro mesmo, frequenta a tua casa. Esse era o Escobar. E mulher, parceira, aquela mulher que cuidava de você, aquela mulher que lia a tua mente, sabia quando estava bem, sabia quando estava ruim, aquela mulher que entendia mais de você que você mesmo, essa era a Capitu. Quis o destino que os dois acabassem unindo-se e traindo-me, que a terra lhe seja leve. Veja bem a ironia machadiana. Que a terra lhe seja leve é o que você fala para alguém que você ama. Morreu, falecido. Né? A terra, a pessoa morreu, quer dizer que a terra, você está jogando uma terra sobre a pessoa, é algo pesado, assim, né? Pessoa que você amou, etc., abraçou, beijou, e jogando terra. Então, costuma-se falar para as pessoas amadas que a terra lhe seja leve. Agora, no contexto em que você lê, já estamos falando do texto, né? Quis o destino que meus grandes amigos tão extremosos e cuidadosos unissem-se e me traíssem. Que a terra lhe seja leve. Ou seja, queime no fogo do inferno, seus filhos da puta. Você entendeu? É isso que ele quis dizer com esse que a terra... E daí ele fala no final a última frase. Vamos à história dos subúrbios. Ou seja, essa história que eu contei é chata e óbvia. Deixa eu fazer um texto mais difícil, que é juntar material, pesquisa, algo que eu tenha que provar para vocês, que seria a história dos subúrbios do Rio de Janeiro, que aquele se formou primeiro, que aquele se formou depois, que aquele lá era do doutor fulano. Isso vai ser mais difícil de mostrar para vocês do que o fato de que aqueles dois filhos da puta me traíram. Isso é engraçado porque eu não interrompi o Douglas e o Douglas sabe que a minha tese é contrária. Absolutamente. A minha tese é a de que ela não traiu, né? Cara, mas é muito legal você ver a pessoa argumentar com base no texto, né? E isso é o que, na minha opinião, falta para muitos professores de literatura. A paixão pelo texto, saber explicar o texto, saber interpretar o texto. Na ponta da língua, alguns trechinhos, algumas ideias saber interpretar o texto, isso é demais.